He. O mal nasce ou é criado? Existe uma pergunta que acompanha a humanidade há séculos. O ser humano nasce mal ou aprende a ser? A Bíblia tentou responder isso. Filósofos tentaram responder isso. Psicólogos tentaram responder isso. E talvez um anime tenha conseguido transformar essa discussão em uma história perturbadora. Monster não fala apenas sobre assassinatos. Ele fala sobre identidade, vazio, livre-arbítrio, pecado e a possibilidade de qualquer pessoa se tornar um monstro. Hoje vamos conectar Monster com a Bíblia, Friedrich Nietzsche, Carl Jung, Thomas Hobbes e Jean-Paul Sartre. E no final, talvez você perceba que Johann é muito mais do que um vilão. Talvez ele seja um espelho da humanidade. Johann e o mal bíblico. Johann Liebert é assustador porque ele quase nunca usa força. Ele destrói pessoas usando palavras, manipulação, medo e vazio emocional. Na Bíblia, o mal raramente aparece como algo monstruoso visualmente. Ele aparece como engano. Em João capítulo 8, versículo 44, existe uma descrição poderosa. Ele é mentiroso e pai da mentira. E Johann funciona exatamente assim. Ele percebe a dor das pessoas e faz elas acreditarem que não existe esperança. Isso conecta diretamente Monster ao conceito bíblico de pecado. Não apenas ações ruins, mas a corrupção interior do coração humano. O que Nietzsche pensaria de Johann? Friedrich Nietzsche provavelmente enxergaria Johann como o resultado extremo do niilismo. Nietzsche escreveu: Deus está morto. Mas muita gente entende essa frase errado. Nietzsche não estava comemorando. Ele estava alertando. Se a humanidade perder seus valores absolutos, o que sobra? E Johann é exatamente isso. Ele acredita que a vida não tem significado, moralidade é ilusória, identidade não importa, e tudo termina na morte. Johann vive em um mundo sem propósito, um vazio completo. Nietzsche temia que o niilismo criasse pessoas incapazes de encontrar sentido na existência. E talvez Johann seja o exemplo perfeito disso. Jung, o monstro dentro da sombra. Carl Jung acreditava que todo ser humano possui uma sombra. A sombra é tudo aquilo que reprimimos, desejos violentos, egoísmo, crueldade, impulsos obscuros. Segundo Jung, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E Monster praticamente gira em torno disso. Johann não é apenas um personagem. Ele representa a sombra humana coletiva. O anime mostra que qualquer pessoa, quando colocada no ambiente certo, pode quebrar moralmente. E isso é assustador porque aproxima Johann de nós. Ele não parece um demônio. Ele parece humano. Hobbes e a natureza humana. Thomas Hobbes acreditava que o ser humano, sem regras e sem civilização, tende ao caos. Sua frase famosa dizia que a vida humana poderia ser solitária, pobre, brutal e curta. O experimento do Kinderheim 511 em Monster parece quase uma prova da visão de Hobbes. As crianças foram privadas de amor, empatia, identidade, humanidade. E o resultado foi destruição psicológica. O anime pergunta: o mal já existia dentro deles ou foi criado pelo ambiente? Essa discussão existe há séculos na filosofia. E Monster nunca emprega uma resposta definitiva. Sartre e o vazio existencial. Jean-Paul Sartre dizia: o homem está condenado a ser livre. Isso significa que não existe destino pré-definido. Cada pessoa constrói quem é através das escolhas. E isso torna Johann ainda mais perturbador, porque ele escolhe o vazio. Enquanto Tenma escolhe salvar vidas, Johann escolhe destruir. Mesmo depois de todo o sofrimento, Tenma continua tentando fazer o bem.
E aqui aparece o contraste central do anime. Dois homens traumatizados. Dois caminhos completamente diferentes. Oposta bíblica ao mal. Kenzo Tenma representa quase o oposto filosófico de Johan. Enquanto Johan acredita que nada importa, Tenma continua acreditando no valor da vida humana. Mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguido, mesmo quebrado emocionalmente. Isso lembra Romanos capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Tenma prova uma ideia profundamente cristã. O mal pode ferir uma pessoa, mas ela ainda pode escolher não se tornar igual ao mal. Conclusão: Monster é assustador porque ele não mostra monstros sobrenaturais. Ele mostra seres humanos comuns. E talvez seja exatamente isso que a Bíblia, Nietzsche, Jung, Hobbes e Sartre tentaram explicar de maneiras diferentes. O verdadeiro campo de batalha está dentro do ser humano. No final, Johan representa o vazio. Tenma representa a resistência moral. E nós, como espectadores, ficamos presos entre os dois. Porque a pergunta final de Monster não é: quem é o monstro? Mas sim, o que impede qualquer pessoa de se tornar um? Se você gostou desse tipo de análise entre anime, filosofia, psicologia e Bíblia, deixa o like e se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo. Você acha que Johan nasceu mal? Ou o mundo criou o monstro?